A pergunta que eu coloquei a propósito disso, em função daquilo que já disse, da Constituição e do Estatuto, apesar do Dr. Jaime ter aqui argumentado relativamente ao Estatuto, em que o Presidente João Lourenço tem ainda margem de manobra, eu dizia, João Lourenço é um líder a prazo. José Gama. Sim, porque o João Lourenço só faltam-lhe 3 anos. 3 anos para abandonar o poder. Depois disso, já não vai poder concorrer mais ou estar na presidência da República. A presidência do partido também fica comprometida, tendo em conta que no último congresso ele alterou os estatutos, em que, conjugado com a Constituição, determina que o líder do partido é o candidato às próximas eleições. Sendo assim, ele também não pode concorrer à liderança do partido. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai organizar este congresso de dezembro para pôr abaixo, anular essa alteração, essa cláusula ou este artigo que ele colocou. Mas também lembrarmos que na segunda-feira passada, antepassada, na reunião dos capos, o presidente deu aqui um sinal de que quer a liderança do partido de volta, de novo, que não vai sair. Quando ele diz que incentiva ou fala na possibilidade dos jovens virem a ser catapultados para a presidência da República, ele põe de parte a presidência do partido. Quer dizer que a presidência do partido está reservada para ele e quer ele estar na presidência para indicar o provável presidente da República. Portanto, aquele discurso que o presidente tem, a agenda que o presidente revela ter, não é uma agenda de saída, é uma agenda de ficar. Quer dizer que ele quer ficar ainda no poder partidário para poder mandar e influenciar. Está numa fase de saída do poder, mas ao mesmo tempo está quase que perdido, está naquela fase em que José Eduardo estava, já não sabe o que fazer, aprova leis para o outro, quando chegar não mexer ali e acolá. Ele, de frente ao dos Santos, ele está a fazer leis, que essas leis das ONGs, leis de segurança, está a prender as pessoas, está a ameaçar. Então, nota-se que está perdido. E quando um líder está perdido, de facto, ele sente e reconhece que, de facto, está a prazo. Se ele quisesse e tivesse uma agenda de saída voluntária, sair numa boa, eu acho que ele não iria se preocupar em aprovar mais essas leis, iria Mas, começar a preparar Gama, o Gama, partido Gama, a reformar. é ou não um líder a prazo, João Lourenço? Não, ele próprio reconhece que é um líder a prazo, só lhe faltam 3 anos. Ele reconhece que é um líder a prazo e ele está a lutar contra esses prazos. Lutando como? Lutando, ficando ainda no poder de decisão. Portanto, é o presidente João Lourenço, basta ler os discursos do mesmo, as suas ações, quando vai prender os ditos da LIS, esses revus todos, ele não quer uma oposição que perturbem a sua retirada, esta agenda que lhe coloca a prazo. Ele está a lutar para não ficar, para não ser um líder a prazo. Portanto, é um líder a prazo, mas a lutar contra esta condição. Gama, há aqui alguns elementos aqui dados pelo doutor Jaime. E eu, se me lembro, num passado não muito distante, o Gama foi apresentando algumas ideias que levam para o sentido que o presidente João Lourenço, ou seja, o Congresso Extraordinário do MPLA, não tinha estatutariamente força de alterar os estatutos e muito menos mexer na composição ou na substituição dos membros do Bureau Político e do Comitê Central. Bom, ele vai ter o Congresso. Voltamos novamente à reunião dos CAPs e tentar perceber por que é que ela é realizada. Ele já preparou as bases, que não quer oposição, que não quer críticas naquilo que ele vai fazer, e que já veio ali a determinar e a eleger opositores internos. Quer dizer que quando ele for ao Congresso e propor alteração dos estatutos, ninguém vai poder levantar as mãos ou o dedo, porque ele vai acusar de destabilizar o partido.
Só esta iniciativa de os Dinos Matroce e outros quererem um congresso de múltiplas candidaturas, já o grupo da presidência que está, as milícias presidenciais, nas redes sociais, já estão a divulgar que aquilo é destabilizar, que aquilo é algo contra, é algo para, é contra o partido, contra o país, contra a estabilidade. Portanto, a resposta toda dela está aí. Ele vai fazer, não há dúvida nenhuma que ele não vai fazer, ou melhor, que ele vai fazer, que ele não vai fazer isso. Ele vai fazer, vai alterar usar este Congresso para fazer esta alteração, porque ele precisa. Agora, uma coisa que ele já deixou patente é que ele não vai ser um Congresso eletivo, não vão renovar ali a direção. Ele precisa sobre esse Congresso para tirar, primeiro, altera os estatutos e depois o próximo de 2025 ou 2026, ele vai usar aquilo para a eleição. A eleição. Gama, Vai ser o eleito. a lógica do Dr. Jaime é que haverá mudanças no Comitê Central. Ele pretende alterar e substituir alguns membros do Comitê Central, daí ter incentivado e ter feito essa crítica de forma muito direta, em que muitos estão ali sem merecer, ou seja, não estão por mérito. Aqueles que deviam Uhum. lá estar estão distante deste órgão bastante cobiçado pelos militantes do MPLA. Não, quando ele diz que e faz a crítica dos militantes que chegaram ali não por mérito, ele está a falar é o militante que tem poucos anos de militância, aquele que saltou. Então há aqui dois tipos de militantes. Tem esses que saltaram, que são jovens, que subiram por via da influência política, e tem aqueles mais velhos, históricos. Agora, não me parece que ele vai afastar esses que entraram assim por via do tráfico de influência, porque se fosse para afastar, ele revogava ou mandava rever o processo de eleição deles. Agora, o que ele poderá fazer é, pode afastar os mais velhos, que ele acha que são críticos, pode usar, fazer aquilo que a dada altura o dos Santos fazia, pôr uma carta na TPA, dizer que, olha, o Matroce ou o General A, B, C escreveram para o Comitê Central, pediram que já não querem ser mais membros. Até os outros depois virem a público a dizer que estas cartas são falsas, aí o Congresso também já terminou. Ele pode usar esses artifícios. Há esse risco. Esse risco, epá, é o que nós dissemos, o presidente está a lutar para a conservação do seu poder e ele vai usar todas as armas, né? Quando tu vens publicamente a bandalhar um histórico como o Dino Matroça, jogar baixo, pôr as milícias, atacar o mais velho de 80 anos, quer dizer que ele está-nos a dizer que vai usar todas as armas, todos os golpes baixos possíveis, né? Portanto, do presidente João Lourenço não se espera nada, já não pode prender esses mais velhos, não vai, nem vai, mas vai usar esses artifícios, pode afastá-los do Comitê Central para não lhe afrontarem ou não. E Gama, pode até também pôr ali uma cláusula agora nos nos estatutos, estatutos. o próximo presidente tem que ser também membro do Comitê Central. Aí ele controla tudo, afasta-os do Comitê Central, coloca essas cláusulas, mas vale lembrar que, segundo os estatutos, ele tem que alterar os estatutos agora e não em 2025, porque ele se altera os estatutos em 2025 e em paralelo com o Congresso Eletivo, ele depois não pode beneficiar-se desta nova norma que ele faz, dessa Então a alteração. alteração Por tem isso é de que acontecer no Congresso de Dezembro. Gama, quem pode, nessa altura, qual é o maior obstáculo de João Lourenço? A olhar por tudo aquilo que foi dito ao longo desta conversa, bastante solta, diga-se de passagem, qual é o maior obstáculo nessa estratégia da consolidação e da manutenção do poder? Qual é o maior obstáculo? Eu acho que o presidente teme uma eventual candidatura do antigo presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandó. O António Venâncio, já desde o Congresso anterior, que vem dizendo que quer se candidatar, nunca foi perturbado. Higino Carneiro, já há um ano que vem dizendo que quer que vai se candidatar, nunca foi incomodado. Bastou o presidente ouvir falar de Nandó que pôs-se em pânico. Tem medo de Nandó por quê? E veja uma coisa que ele sabe que Dino Matroce vai apoiar Nandó, mas em nenhum momento procurou atacar o Nandó. Apenas o Matroce. Tem medo do Nandó por quê? Porque o Nandó tem um perfil, uma trajetória
muito mais equilibrada, que supera a do próprio presidente João Lourenço. Nandô já foi seu chefe, tem ligações também diretas e de amizade. O Nandô tem o parlamento, os deputados do MPLA com ele, porque era um indivíduo que revelou-se unânime e democrático, e democrata. Tem alas dentro da segurança do Estado que o apoiam, tem nas Forças Armadas, na Polícia Nacional. Se ele tenta fazer um ataque ou uma campanha de hostilização ao Nandô, muita gente que se revê ao Nandô pode se levantar, sobretudo os generais, começarem depois a repostar e a criticar publicamente, e aí o presidente perder a autoridade. Por isso é que ele tem uma certa cautela Nessa altura, o maior em obstáculo atacar.